Estamos com o Dr. Luís Rebelo de Sousa, administrador da AICEP, acabado de chegar da Coreia do Sul, e começava por aí. Que balanço faz desta viagem? Bom dia, Paulo. Muito obrigado. O balanço desta viagem é muito positivo. A Coreia do Sul representa para Portugal uma oportunidade porque Portugal tem vindo a alterar o seu percurso de desenvolvimento e de capacidade de competências e do tecido industrial. Passámos nos últimos 20 anos de estarem mais competitivos nos setores do têxtil e do agroalimentar tradicionais para o setor automóvel, componentes automóveis, eletrónica, e isso fez com que, de facto, com essa alteração, os sul-coreanos, que também fizeram um desenvolvimento tecnológico enorme e que se afirmaram mundialmente nos setores automóvel, no setor dos semicondutores e mesmo na transição não só na transição digital, mas também na transição energética, faz com que exista uma enorme compatibilidade ou complementariedade até, entre aquelas que são as prioridades sul-coreanas de desenvolvimento económico e aquelas que são as nacionais. E, portanto, a Coreia foi definida como um mercado estratégico muito relevante para o desenvolvimento daquele que é daquela que é a pretensão das empresas portuguesas, nestas áreas, na área automóvel e de componentes automóvel, na área dos semicondutores, na área das energias renováveis, e, portanto, esta foi com muita expectativa que as empresas portuguesas partiram para esta viagem, e foi muito importante não só o apoio político da presença do Sr. Primeiro-Ministro e dos ministros que estiveram presentes, mas também a participação das empresas portuguesas que foram na delegação e a recepção que tivemos com mais de 80 empresas sul-coreanas que manifestaram um enorme interesse pelas competências e pelas vantagens competitivas que reconhecem às empresas portuguesas e ao mercado português, e eu diria que o balanço foi muito positivo e, portanto, vai ter como consequência um conjunto de missões empresariais de empresas coreanas a Portugal e depois de empresas portuguesas à Coreia. E, portanto, estamos muito otimistas em relação àquilo que foi o feedback que recebemos das empresas coreanas e do compromisso político também do governo coreano em apoiar Portugal neste desígnio. Por falar em viagens, visitam Portugal neste mês os presidentes do Brasil e do governo de Macau. O que é que destacaria nestes dois mercados? Muito bem. No governo do mercado brasileiro, eu destacaria aquela que é, de facto, uma oportunidade grande para as empresas portuguesas no mercado da América Latina. O Brasil é um mercado enorme, é um autêntico continente, e há muito trabalho para fazer para aproveitar estas oportunidades. O Brasil é um mercado complexo no sentido em que apresenta bastantes barreiras à entrada, mas é um mercado em que, ao mesmo tempo, temos vantagens competitivas em ultrapassar essas barreiras à entrada pela relação cultural que temos, pelas relações pessoais que existem entre os países, e o presidente Lula da Silva é uma pessoa que no passado também já mostrou esse afeto, esse carinho, essa sensibilidade para querer trabalhar com Portugal e colaborar com Portugal e com o setor empresarial português, e, portanto, é com muito bons olhos que vemos, que assistimos, que uma das prioridades que escolheu depois de ser reeleito presidente foi precisamente dar destaque a Portugal e querer vir a Portugal manifestar esse apoio e esse interesse em incrementar as relações económicas e comerciais com Portugal. E, portanto, é um balanço também que fazemos muito positivo desse primeiro sinal. Em relação a Macau, Macau é um território que sempre teve uma ligação forte com Portugal, não só em termos de ligação cultural que permaneceu após o período de gestão administrativa de Portugal, da região autónoma de Macau, mas sobretudo, interesse económico. E, portanto, é uma porta de entrada de Portugal, e sempre foi uma porta de entrada de Portugal no mercado chinês. Este sinal que dá também a vinda do responsável político máximo da região administrativa de Macau é um sinal desse compromisso, e também virá acompanhado de uma delegação de empresas muito grande,
e também orientada para setores que são os setores estratégicos nacionais muito relevantes. Nós temos investimento oriundo da China muito em setores relevantes cá em Portugal, na energia, no setor financeiro e no setor agroindustrial e, portanto, essa vinda também é percepcionada por nós como uma oportunidade para incrementar as oportunidades de investimento destas empresas em Portugal, mas também de incremento das trocas comerciais entre os países e, portanto, também vemos isto como uma oportunidade de incrementar as nossas exportações para a região da China através de Macau. Muito obrigado. Estive recentemente com o embaixador de Marrocos, que falou da importância das relações económicas entre os dois países. Como é que vê o desenvolvimento das relações económicas entre luso-marroquinas? Bom, então começo por dizer que Marrocos, de todos os países da Liga Árabe, é aquele que maior relevância tem para Portugal em termos de relação económica. Marrocos representa 38% das trocas comerciais, da balança comercial entre Portugal e os países da Liga Árabe, e só por aí se vê a relevância que Marrocos tem para Portugal, quer em termos de importações, quer em termos de exportações. Ao mesmo tempo, existem desafios que advêm do facto de Marrocos ser concorrencial em relação a Portugal em setores estratégicos como os automóveis e os componentes automóveis, e ao mesmo tempo esses desafios têm vindo a ser trabalhados do ponto de vista institucional e do ponto de vista empresarial e transformados em oportunidades, porque se encontraram também complementaridades dentro deste setor, e hoje em dia já há projetos muito interessantes e relevantes de empresas portuguesas a trabalhar no desenvolvimento da parte de componentes automóveis marroquina e, portanto, aproveitando o crescimento exponencial desta vertente industrial de Marrocos como um benefício também para as empresas portuguesas, que resulta, obviamente, de Marrocos ter características de competitividade relacionadas com a mão de obra qualificada mais competitiva em relação a Portugal, por exemplo, tendo Portugal a vantagem de ser mais eficiente, mais inovador, mais tecnológico e, portanto, encontrou-se aqui uma forma de transformar um desafio numa oportunidade no apoio no desenvolvimento deste cluster automóvel para ambos os países. E, portanto, Marrocos acaba por ser o segundo país mais relevante. Portugal acaba por ser o segundo país mais relevante para Marrocos no acesso ao mercado europeu, que é um mercado de 500 milhões de consumidores, e portanto, Marrocos também valoriza muito essa abertura que tem com Portugal e, portanto, vemos Marrocos como um parceiro estratégico e as empresas portuguesas veem com muito bons olhos o sinal claro da industrialização e do crescimento de Marrocos e, portanto, é uma oportunidade muito positiva para ambos os países. Dilma Rousseff tomou posse esta semana como presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRIC. Isto pode significar alguma oportunidade para as parcerias de Portugal com países não alinhados, com países em vias de desenvolvimento? Nós achamos que sim, nós esperamos que sim. Não só pela componente cultural de termos alguém que fala a mesma língua numa posição de chave decisória num instrumento tão importante, numa entidade tão importante nos BRIC, mas também porque Dilma Rousseff conhece muito bem Portugal, conhece bem as vantagens competitivas de Portugal e o Brasil, obviamente, terá aqui uma maior capacidade de trabalhar na definição estratégica dos desenvolvimentos multilaterais dos BRIC. E nós vimos nisso uma oportunidade, pelas boas relações que Portugal tem com o Brasil e por aquilo que falei há pouco, pelo sinal que o próprio Presidente Lula da Silva já deu de prioritizar Portugal como parceiro, não só para o mercado europeu, de acesso do Brasil ao mercado europeu, mas também como parceiro em outras geografias. Vemos isto como um sinal muito positivo e, portanto, estamos, no que diz respeito especificamente à ICEP, temos vindo a trabalhar de forma cada vez mais estreita com a Apex, a nossa congénere brasileira, e esta é mais uma das vertentes que será trabalhada em conjunto com a Apex para, obviamente, transformarmos esta oportunidade
numa oportunidade efetiva para as empresas portuguesas, os empresários portugueses nos mercados dos BRICS, que são mercados que, de facto, se apresentam como grandes oportunidades de crescimento para as nossas empresas, não só para o incremento das suas exportações, mas também como plataformas para a sua internacionalização. E esse, de facto, é um desígnio muito importante. Uma vertente essencial do trabalho da ICEP é a captação de investimentos. Tem tido excelentes resultados nos últimos anos. Para este ano 2023, podemos continuar a esperar a chegada de novos investimentos? De facto, nos últimos 5 anos, a ICEP tem vindo a contratualizar de forma sempre gradual e incremental investimento direto estrangeiro, batendo recordes sucessivos de captação de investimento. 2023, apesar de ser um ano de alguma estagnação económica que resulta da enorme inflação que estamos a sentir, sobretudo nos mercados que têm mais impacto nas exportações e também na captação de investimento portuguesa, a verdade é que nós, no pipeline de captação de investimentos, ainda temos a convicção de que vamos conseguir atingir um recorde no ano 2023. Mas reconhecemos que em futuros anos o pipeline de investimento, embora seja bastante grande e nos permita ser otimistas em relação ao futuro, a verdade é que este período de estagnação nas principais economias, que são também as economias que mais investem em Portugal, e estamos a falar da Alemanha, da França, da Espanha, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar também do Brasil, a realidade é que esta estagnação e inflação fazem com que os projetos que estão em pipeline depois demorem mais tempo na sua concretização, nas fases de investimento concreto sucessivas. E isso, portanto, faz com que tenhamos que nos precaver de, embora 2023 ainda venha a ser um ano precisamente de recorde, 2024 e 2025 poderão ser anos onde já se sinta essa maior demora nos investimentos, não porque Portugal tenha perdido atratividade ou as vantagens competitivas que levam aos investidores terem interesse a fazer esses investimentos, mas a uma maior contração que resulta da expectativa que os investidores têm de perceber qual vai ser a dinâmica económica nos próximos anos, a forma como a Europa e em consequência Portugal vão gerir esta inflação e esta estagnação e com isso, portanto, vamos ter inevitavelmente a repercussão na forma gradual como os investimentos vão sendo feitos. Ou seja, 2023 temos a expectativa de ainda ter um recorde. Para 2024 admitimos que estando perto dos valores que temos tido mais recentemente, poderá já não ser um ano recordista. Mas continuamos a trabalhar para que estes investimentos se concretizem e, portanto, continuamos otimistas. Sei que conhece bem alguns dos países na Ásia Central oriundos da ex-União Soviética. São mercados pouco conhecidos, mas têm algumas oportunidades para as empresas portuguesas, é assim? É verdade, Paulo. Muito recentemente foi feita uma análise que olhou para as principais economias mundiais com as quais Portugal não tinha relações comerciais muito fortes, mas que apresentavam não só vantagens competitivas interessantes para as empresas portuguesas e para os empresários portugueses, mas também performances macroeconómicas muito interessantes. Ora, vários países da Ásia Central, o Cazaquistão, o Uzbequistão, a própria Arménia, o Azerbaijão, são países que nos últimos 10 anos cresceram a uma média superior a 7% do PIB ao ano e são países que vieram a industrializar-se, embora ainda a um ritmo e a um nível diferente do nacional, e isso também é uma oportunidade, e também construíram uma classe média já com poder de aquisição e que procura cada vez mais artigos importados com sofisticação. Ora, e são países também que, pela sua estrutura energética, muito embora tenham reservas de gás e de petróleo muito consideráveis, têm também como objetivo
a descarbonização e a transição energética. E por essas razões identificámos com países com enormes oportunidades para as empresas não só portuguesas, não só na exportação de bens, mas também na exportação de serviços. Fizemos várias missões exploratórias a estes países, onde confirmámos que existia não só espaço, mercado, portanto, a oportunidade para as empresas, mas também o desejo político e institucional de que as empresas portuguesas investissem e se representassem nestes mercados. E portanto, são mercados que representam oportunidades efetivas que podemos observar in loco. Na realidade, o conflito russo-ucraniano veio apresentar aqui uma dificuldade enorme e um hiato no tempo. E essa dificuldade prende-se com o facto destas economias terem fechado porque são economias ainda muito dependentes do mercado russo e portanto, elas não conseguiram distanciar-se politicamente da situação, do contexto geográfico e político que vivem. E portanto, que são mercados que têm enorme potencial. Enquanto estiver a decorrer este conflito, são mercados que dificilmente poderão ser aproveitados e cujas oportunidades dificilmente poderão ser aproveitadas pelas empresas portuguesas pela circunstância específica deste conflito. E, portanto, estamos a aguardar de uma forma tranquila, mas otimista, para que, resolvendo-se o conflito, essas características destes países, essas suas vantagens competitivas permaneçam e que o interesse que foi manifestado na altura permaneça nas empresas e nos empresários portugueses. Muito bem. Para terminar, conhece também muito bem a realidade dos países africanos de língua oficial portuguesa. O trabalho da AICEP nestes mercados africanos de língua oficial portuguesa é também um trabalho importante? Olha, eu diria que o trabalho da AICEP nestes mercados de língua portuguesa é um trabalho vital. E eu diria que é um trabalho vital porque a língua portuguesa é utilizada e é a referência, é a matriz, e a cultura lusófona são a matriz identitária da comunidade de países de língua portuguesa, naturalmente. Mas reconhecemos que há bastante tempo a esta parte os países de língua portuguesa e sobretudo os países de língua portuguesa africanos reivindicam também a componente de desenvolvimento económico e comercial desta união ou desta comunidade, e por isso a AICEP, atenta a esse desejo e a essa necessidade, tem vindo a trabalhar no sentido de criar instrumentos para que se trabalhe essa vertente que é diplomática, mas com conversão económica. Ou seja, no ano passado demos 2 passos concretos efetivos que enquadram a cooperação económica e comercial dos países de língua portuguesa. Os passos foram a 18 de fevereiro de 2022, perdão, 18 de fevereiro de 2023, criou-se o Fórum das Agências do Comércio e de Investimento da CPLP. É um instrumento novo, que não existia. É um instrumento que me permite a coordenação não só técnica, mas também comercial, conjunta, multilateral e também bilateral, da atuação das agências, das congêneres da AICEP, e é o instrumento que faz o acompanhamento do segundo passo, ou do segundo instrumento que foi criado, que foi no dia 29 de abril, também de 2023, que foi rubricado por todos os países da CPLP a Agenda Estratégica de Consolidação de Cooperação Económica de 2022 a 2027. Ora, este é um documento muito ambicioso, mais do que um documento, são políticas públicas muito ambiciosas, são 7 eixos, 52 ações, que versam desde a capacitação até a cooperação na metrologia, na qualidade, na partilha de informação e mesmo de ações concretas de cooperação económicas, exclusivamente económicas, e que no fundo vieram consolidar na CPLP a vertente de cooperação económica efetiva.
E foram passos que vêm permitir às empresas portuguesas e reciprocamente às empresas dos mercados da CPLP vantagens competitivas efetivas e uma melhoria no ambiente de negócios do mercado, porque vem, no fundo, homogeneizar um conjunto de práticas, desde qualidade, a metrologia, a inclusivamente de pautas aduaneiras, portanto, de certificação e de categorização aduaneira, que nos permitem, ou vão permitir às empresas portuguesas uma simplificação enorme nos seus processos de exportação e obviamente também quando olham para a segurança jurídica e para a perspectiva de consórcios e de investimentos nos países de língua portuguesa. E, portanto, foram 2 passos concretos com a intervenção direta da AICEP que vieram responder a uma necessidade efetiva que existe e que já tinha sido identificada no passado em várias iniciativas institucionais e que agora, por uma primeira vez, nos permitem enquadrar o trabalho técnico que vai ser fundamental para a produção de nova legislação, quer em Portugal, quer nos países de língua portuguesa e, sobretudo, nos países de língua portuguesa africanos, onde ela é omissa, e que nos vai permitir ter condições efetivas de maior melhoria do ambiente de negócios, desde segurança no investimento até a qualidade dos bens que são desenvolvidos nesses países e na aceitação dos produtos de bens e serviços portugueses nesses países. E, portanto, eu diria que na CPLP esta dimensão da cooperação económica vai representar uma oportunidade porque vai estimular, incrementar as exportações e as oportunidades de investimento das empresas portuguesas. E portanto, muito agradeço imenso esta oportunidade de apresentar esta nossa ação e ao Paulo aqui por estas... Muito obrigado também. Muito bem, estivemos com o Dr. Luís Rebelo de Sousa, administrador da AICEP. Muito obrigado. Obrigado.